Amém. Jesus é o nosso Senhor. Ontem, hoje e eternamente. Amém? Damos graças a Deus porque a cada último domingo do mês nós temos a oportunidade para reunir à noite e compartilharmos numa mescla da palavra que temos desfrutado da semana, compartilharmos com o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Amém? São as boas novas de grande alegria. Jesus. Graças a Deus. Nós acabamos de tomar em oração esse versículo, que esse Jesus, nos dias da sua carne, ele realmente, com muito labor, muito sofrimento, muita angústia, muita dor, desprezo, humilhação, rejeição, críticas, até o consideraram como maioral, que ele expulsava demônios pelo maioral, ou pelo maioral dos demônios, que era Beelzebu. Mas o Senhor Jesus, ele foi humilde, embora ele tenha oferecido com lágrimas e súplicas a quem podia livrá-lo da morte. Graças a Deus ele morreu, mas ele foi ouvido pelo Pai por causa da sua piedade. Eu não sei qual o seu sentimento com respeito a Jesus nesses últimos dias, desde que nós ouvimos Apocalipse capítulo 12, que nós temos uma dupla missão. Nessa dupla missão que nós temos que preparar o deserto. E preparar o deserto é levar o Evangelho do Reino às cidades que ainda não há um grupo de irmãos que são absolutos por Cristo Jesus, com respeito ao seu encabeçamento, à sua autoridade, ao seu reino. E o outro aspecto, a outra função, é para que nós produzamos homens de fato que amadureçam, que renunciem o mundo, o amor ao mundo, as coisas terrenais, o prazer de adquirir coisas. Temos ouvido nesses últimos dias, de acordo com o Evangelho de João, capítulos de 14 a 17, quando ele trouxe a revelação para os 11 discípulos, havia um que não podia receber a revelação, um dos 12, e foi com grande sofrimento, com lágrimas, que ele, percebendo que um daqueles, que não era galileu, era de Jerusalém, ele foi dominado pela esfera religiosa de Jerusalém, e ele cobiçou a prata do templo, e por essa cobiça, embora ele carregava o saco de dinheiro, e João disse que ele era ladrão, ele não tinha pena dos pobres, quando aquela mulher samaritana, que depois de ser salva, samaritana não, aquela mulher cheia de pecado, depois de ser curada, de ser liberta por Jesus, ela depois foi à casa de um homem chamado Simão, que fora curado da lepra. E o que ele fez? O que ela fez? Ela levou o que ela tinha de mais valioso, que era um vaso de alabastro. E ela, ao entrar naquela casa, por trás, ela quebrou o vaso, encheu de aroma aquela casa, e ela desceu aos pés de Jesus, chorando. Ela regava o Senhor, os seus pés, e beijava os seus pés, e secava os seus pés com seus cabelos. Ela se sentia indigna de até mesmo olhar para o Senhor. E ela tinha sido liberta.
de muitos demônios, muitos espíritos imundos, o espírito do pecado, de fornicação, de paixão lasciva, de muitos pecados. Era uma prostituta, mas o Senhor a perdoou, a libertou, a curou. E era então, em consideração a esse Jesus, o que ela fez? Ela entregou de melhor ao Senhor. E esse discípulo que estava ali, ele disse: para que esse desperdício? Poderia vender esse vaso de alabastro por uns 300 denários. Era muito dinheiro, irmãos. Quem gosta de perfume sabe. E distribuir o dinheiro para os pobres. Mas João falou que não. Essa atitude dele era porque ele era avarento, ele era amante do dinheiro. Ó Senhor Jesus. E ele não tinha pena dos pobres, não. É porque ele era ladrão. Ele enfiava a mão no saco de dinheiro. Irmãos, e ele, no capítulo 13 de João, quando o Senhor falou que ele haveria de ser entregue, haveria de ser traído, ele transpareceu que a sua alma estava profundamente angustiada. Porque o traidor estava ali. E quando ele questionou com eles, quando ele falou: se um de vós há de me trair, está no capítulo 13 do Evangelho de João. Aí eles entreolharam-se e perguntaram entre si: quem será? Como Joãozinho estava reclinado no peito do Senhor, ele amava o Senhor. Quem não gosta de ser amado? Pôr a cabeça no ombro. Um jovem, quando casa, o que ele mais espera de uma esposa é que agora ele não tem mais a mamãe para colocar a cabeça. Ele põe a cabeça na sua esposa. Ele ama a sua esposa. E vice-versa, a esposa também gosta de se inclinar no peito do seu marido. Não é belo isso? É isso que Deus estabeleceu, que devemos honrar um ao outro, amar um ao outro, abençoar e não amaldiçoar. Então, depois que o Senhor expôs esse traidor, e quando eles perguntaram, Pedro indagou: quem é? Pergunta a ele quem é. Aí o Senhor falou: aquele a quem eu der um bocado de pão molhado. Cuidado com pão molhado, hein? Em seguida, eles estavam à mesa, o Senhor molhou o pão e pôs na boca de Judas e disse para ele: o que tendes de fazer, faça já. A Bíblia fala que em seguida, assim que ele comeu o bocado, o diabo encheu o seu coração. Satanás o tomou. E ele levantou-se imediatamente. E a Bíblia diz ali no capítulo 13: e era noite. Irmãos, eu temo muito por essas palavras que nós temos ouvido. Eu não sei qual é o sentimento de vocês, irmãos. Todo dia eu oro ao Senhor: Senhor, hoje o meu coração ainda te ama, eu ainda te busco, eu ainda consigo invocar o teu nome, tomar a palavra em oração. Mas eu temo, Senhor, que amanhã, por uma distração, meu coração seja desviado de ti, e esse frescor, esse prazer de tomar a sua palavra, de orar, ter comunhão com o Senhor, de ir às praças, de orar pelas pessoas, abençoá-las, como hoje de manhã, cheio de turistas, cheio de famílias, cheio de crianças, cheio de mulheres grávidas, a gente oferecendo oração. Podemos orar por vocês, queremos orar por você. Passavam 10, 15 que nem olhavam para nós.
Aí eu dizia para alguns irmãos: é porque o tempo dele não é chegado ainda. Mas falávamos com eles: leiam a Bíblia e lembre-se de Jesus. Os dias passam rápido, irmãos. Não sabemos o dia de amanhã. Nós que já temos Jesus, como estará o nosso coração amanhã? Devemos cuidar bem. Isso nós falamos para os adolescentes semana passada, numa conferência com cerca de 282, né, total. E ali nós sacudimos os adolescentes, mas mostramos para eles que tanto o novo como o velho precisa cuidar do coração. Em Provérbios fomos alertados que sobre tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração. O seu coração é que tem sentimentos, tem desejos. Ora ama, ora odeia, ora está tranquilo, ora está com raiva, ora está ansioso, ora está tenso, ora está brigando até com a sombra. Sai tudo do coração. Má intenção, não é? Então, cuidar do coração. E Salomão diz: porque dele é que procedem as fontes da vida. É do coração. Jeremias já havia dito que quão enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele diz: somente Deus que sonda e esquadrinha os corações humanos. Isso aqui em Hebreus capítulo 4, nós já temos essa palavra, versículo 12, quando o escritor de Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos E ainda ele continua, o 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor Jesus. Então é isso que nós devemos cuidar, o nosso coração. Não sei quanto tempo você tem de vida nessa terra. Como hoje mesmo nós sepultamos, fomos ao velório. Ali estava sendo velado o corpo da Valéria, mas nós falamos: o corpo está aqui, vai voltar para o pó. Mas o período de sofrimento, tudo que ela viveu, ela teve tempo, né, de deixar Deus trabalhar nela. E agora ela está em descanso, no lugar que Deus preparou para os justos, para os que creram em Jesus. Agora ela está descansando do sofrimento do corpo físico. E assim, irmãos, Deus tem nos alertado nesses últimos tempos, como falamos em Apocalipse capítulo 12: vamos ganhar pessoas, dentre 10 ou dentre 20, dentre 50, dentre 100 pessoas a quem você contata, as quais você contata. Posso orar por você? Posso orar por você? Talvez a cada 100, uma para, como hoje nós vimos parar. Eu quero oração. Tem algum motivo? Não, pela minha saúde, a minha vida. E rindo, né? Muito bom, oramos e também levamos a confessar a Jesus, recebendo como Salvador e Senhor. Irmãos, essa chance e oportunidade com pessoas que cruzam a nossa volta vale a pena. Nós estávamos em Januária, 610 quilômetros daqui, 654 quilômetros. Nós estávamos lá essa semana e ajudando ali uma irmã que a mãe dela pediu há muito tempo que cuidasse, e sempre temos cuidado. Ela está noiva, conhecemos o noivo dela,
E aquelas comunhões, sempre que a gente vai lá num restaurante. Aí ela falou quando despedimos dela: não me abandonem. Olhando dos nossos olhos cheios de lágrimas, não me abandonem. Irmãos, 664 quilômetros. Você ir lá, naquela distância, uma cidade que divisa já com a Bahia, na beira do rio São Francisco, ela diz: não me abandone. É assim. Talvez esteja longe, mas atrás de uma pessoa tem famílias, ela tem influências. Amém? Nós ouvimos essa semana que nós temos recebido de Deus um ministério, e esse ministério ele é único. Esse ministério só tem uma função. Nós já falamos em 2 Coríntios 3, estamos só reforçando, quando Paulo diz que nós não temos suficiência em nós mesmos, não somos capazes, somos frágeis, somos fracos. A nossa capacidade não vem pela nossa mente cheia de pensamentos e projetos, não vem de um coração que tenta agradar a Deus. Não, a suficiência vem de Deus. Amém? A nossa suficiência vem. Eu tenho falado assim com muitos. Vejam bem, muitos cientistas ficam aí estudando o universo, as galáxias, não é assim? E no final da vida dele ele chega à conclusão que não entendeu nada, não é? Alguns até mesmo se suicidam porque não chegaram a nada. E já estudamos esse livro. É como se o universo, Deus, o Criador, fez todas as coisas e está nas suas mãos. Ele fica olhando assim para os cientistas: vocês são tolos, especulando o que eu fiz. Quem são vocês? Vocês ainda podem conhecer só uma camada exterior, não podem se aprofundar. O homem rejeita o Criador e prefere as coisas criadas, e se inclinam para as coisas criadas. E Deus olhando assim: tolice, é tolice. Tudo está nas mãos do Senhor. Deus é grande, irmãos. Deus é grande, infinitamente grande. E nós ganhamos. Ontem falamos até para as mulheres aqui. Teve um encontro das mulheres aqui. Quantas mulheres? 272 mulheres. No final, quando pediram para a gente orar, eu estava lembrando durante o tempo, né, aquela atividade que teve aqui. Depois de saída, fomos lá para o Parque Municipal. Muitas famílias ali, muitas crianças. Então as irmãs puderam ali abençoar as pessoas, orar pelas pessoas. Foi bom. Todas voltaram que nem queriam voltar, né? Porque nem fome deu mais, porque o Evangelho nos satisfaz, nos enche. Voltaram, né? No metrô, encheram o metrô, aproveitaram, tá vendo? E eles tiveram que esperar, né? Os condutores, todos os sistemas. Ainda bem que é um metrô só, né? Se fossem várias linhas que cruzam, aí era complicado para entrar. Então ali eles podem esperar e tudo, cantando, se alegrando, dando folheto, orando pelas pessoas. Irmãos, isso aí, como ontem foi o dia que houve saída, não só no Brasil, em várias cidades, como em vários lugares da terra, valorizando o dia, um dia importante, porque está dentro do mês Outubro Rosa, né? Eu disse ontem nessa oração, porém, falei antes para as irmãs: se não fosse a mulher, Deus não teria a nação de Israel. E essa mulher era estéril, a mulher de Isaac. Primeira de Abraão, estéril. A de Isaac também, não foi? Mas por causa de uma mulher, Deus obteve a nação de Israel, que ele tanto queria que fosse um reino de sacerdotes na terra, mas eles rejeitaram.
Então Deus falou: vocês me rejeitaram? Eu vou, para cumprir Gênesis 3,15. João capítulo 1, versículo 1, que nós lemos? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dessa palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E essa palavra viva, que é chamada de verbo, no versículo 14 fala que o verbo, a palavra, tornou-se carne. Mas no versículo 1 fala que essa palavra era Deus. Amém? Quem é Deus? Deus é a palavra. Deus é o Espírito. Deus é palavra. E Deus é o eterno. Antes de Deus nunca houve nada. Esqueça o que vê, o que não vê, porque Deus é Deus. Amém? Mas um dia, para resgatar o homem por causa da sua condição caída, pecaminosa, uma condição miserável, o que ele fez? Ele veio, nasceu da Virgem. Amém? A palavra foi trazida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo levou na semente da mulher, no óvulo da mulher, e germinou aquela semente para ele participar da humanidade. E ali precisou de 40 semanas para ser formado. E depois de formar, esse feto nasceu lá em Belém. Nasceu um menino, cumpriu Isaías 9,6: e o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome, qual é o seu nome? Será Conselheiro, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno. Pai da eternidade é Pai Eterno, é o Eterno, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Cumpriu a palavra de Isaías. Essa criança que nasceu, desde a formação do ventre já estava sendo perseguido, porque seria um escândalo em Israel uma filha principalmente da tribo de Judá, de repente, sem casar, aparece grávida. É apedrejamento. Então o anjo avisou para José, ele teve que ocultá-la. Ocultou até que viesse o nascimento da criança. E quando nasceu, muitos foram adorá-lo, e até mesmo Herodes queria adorá-lo. E o que aconteceu? O anjo disse para eles: pega o menino e a sua mãe e leva para o Egito. Os africanos gostam de falar que Jesus teve um tempo no Egito, né? Na África, né? Teve um tempo na África do Norte. Esteve no Egito. Maravilhoso, né? Depois de um tempo, quando morreu Herodes, aí o anjo falou: agora vocês vão, para cumprir a palavra, ele precisa ser criado na cidade de Nazaré, para ele ser chamado Nazareno, para cumprir as escrituras. Ele é o Nazareno. Foi criado numa cidadezinha chamada Nazaré, humilde, na Galiléia dos gentios, insignificante, mas graças a Deus, aos 12 anos, falamos para os adolescentes, ele aparece ali no salão do templo, ali no pátio, onde estavam os escribas e sacerdotes, sempre debatendo a lei e os profetas, e o menino de 12 anos estava ali, dando um show de Bíblia, né? Arguindo com eles as escrituras. E eles até falaram assim: mas onde essa criança aprendeu tudo isso? Ele é o próprio Deus, Emanuel, que significa Deus conosco. Maravilhoso, né, irmãos? E depois disso, não pergunte onde o Senhor estava até os 30 anos. Até essa pergunta de uma mente caída, uma mente do diabo. Muitos mestres cristãos e muitos até mesmo sutis, que usam a esperteza da mente para indagar e questionar,
eles falam: e o que Jesus estava fazendo dos 12 aos 30 anos? Se com 12 anos ela aparece dando um show de Bíblia, o que ele estava fazendo até os 30? Estava comendo Bíblia, estava lendo as Escrituras. Olha, a gente sempre fala para os adolescentes, jovens, meia idade, terceira idade, os aposentados: coma a Bíblia, leia a Bíblia, não se aparte da Bíblia Sagrada. Carrega o Novo Testamento no bolso, né? Eu carrego 2, está na pasta ali, para você ler a todo tempo. Você precisa conhecer não só o plano de Deus, conhecer mais a salvação que Deus preparou para nós, conhecer a Jesus, o Nazareno. Então aos 30 anos o Senhor se aparece, se entrega a João Batista para ser batizado. Todos conhecemos, temos estudado isso. Se há algum visitante que veio pela primeira vez e não tem essa facilidade de ler a Bíblia, mas você já ouviu. Quando Jesus foi batizado por João Batista e saiu das águas, a Bíblia fala que o Espírito veio em forma de pomba. Apareceu como pomba, mas não era pomba. Na verdade, o Espírito estava revestindo Jesus de poder para ele começar este ministério único do Novo Testamento. E ele inaugurou esse ministério. Mas só que quando ele foi revestido de poder, ao invés dele ir para fazer a obra do Pai, primeiro o Pai, usando o Espírito, o levou para onde? Mateus 4 deixa claro: ele foi enviado pelo Espírito para o deserto para ser posto à prova, porque ele precisava aprender a viver como homem e na sua humanidade vencer o diabo como homem. Dentro dele é Deus, mas ele estava agindo como homem. Amém? Então o que ele fez? Passou 40 dias e 40 noites no deserto. No cabo desses 40 dias e 40 noites, a Bíblia deixa claro que ele teve fome, ele desfaleceu-se, estava para morrer. Como um homem, ninguém consegue ficar tanto tempo sem comer e sem beber, principalmente sem beber, no deserto. Aí, quem apareceu primeiro? Foi o diabo, o sutil. Apareceu para tentar o Senhor, dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele não estava com fome? Todo dia nós somos tentados na questão de comer, né? Pão, a gente corre para poder conquistar o pão de amanhã, enquanto que o Senhor nos dá o pão de hoje. A ansiedade é por querer alcançar o pão de amanhã. E o Senhor venceu Satanás usando a Bíblia Sagrada. Disse para eles: está escrito. Está lá em está lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? O que te sustenta é a palavra. O pão você come, depois tem fome. Outras irmãs nem queriam comer, vieram para aqui, mas não estavam nem pensando em comida, e já tinha comida preparada aqui para elas. Por quê? Quando nós estamos envolvidos com o Evangelho, com Jesus, em comunhão com Ele e anunciando, dando testemunho, nós não temos fome. A graça é suficiente para nos suprir e nos sustentar. E assim o Senhor começou o seu ministério. Depois que foi suprido pelos anjos, depois que o diabo se foi, aí ele começou o seu ministério. Interessante, o seu ministério, ele levou o quê? A todos que vinham a ele, ele anunciava-lhes a salvação, anunciava-lhes o reino de Deus, e ainda ele dizia que era preciso se arrepender. Amém? E ele também, além de curar, libertar as pessoas, operar muitos sinais, ele fazia isso para atrair as pessoas para Deus, para se arrependerem. Mas muitos não se arrependiam. Muitos continuavam, insistiam
não é? Com incredulidade. Até mesmo os discípulos, vejam bem, o Senhor fez a obra, e Ele disse aqui, dentro desses capítulos que nós falamos de João, mesmo no capítulo 6, capítulo 5, Ele disse que a obra quem fazia não era Ele, mas o Pai que o enviou. E é pelas palavras do Pai é que essas obras eram realizadas. Ele era como um canal para levar a cabo a obra do Pai. E assim o Senhor avançou, foi avançando. Quando chega no tempo dele ser entregue, como nós já havíamos dito, para ser entregue, ele preparou esses 11 discípulos. O outro se foi, que era Judas. Então ele preparou os 11, falou a revelação de Deus para os 11 discípulos, porque o Senhor estava passando para eles a incumbência desse ministério. Aí o Senhor se entregou para ser crucificado. E de acordo com o Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 19, diz assim para nós: quando o Senhor já cravado na cruz, diz assim, versículo 28, capítulo 19: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele faleceu, morreu. Amém? Depois que o Senhor morreu, aqui nós temos versículo 40. Dois homens fizeram isso, aqui ó: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus e selaram a pedra. Graças a Deus o Senhor morreu, ficou no sepulcro. Quando ele morreu, quando ele disse que estava tudo consumado, é porque ele, só ele, conforme lemos em Hebreus 2, ele precisava morrer para resolver um problema sério. Capítulo 2, versículo 14 de Hebreus: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E o versículo 15: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Não é assim que as pessoas vivem, com medo, sem esperança, numa negridão, em trevas? Mas graças a Deus que a morte de Jesus foi para libertar todos quantos estavam escravizados por esse sentimento, vazios, incertos, não sabiam o dia de amanhã. Graças a Deus que Jesus destruiu o diabo na sua carne. Então, capítulo 20 de João, o primeiro dia da semana, as Marias foram ao sepulcro. Mas quando elas chegaram lá, o corpo não estava, viram os lençóis. Então elas correram e avisaram para os discípulos. Aí 2 deles correram para ver, que eles precisavam ver para crer. Então entraram, baixaram a cabeça e viram o sepulcro vazio e viram os lençóis. Aí o versículo 8 diz assim, 28, tá? Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele creu porque o sepulcro estava vazio, não pela palavra que o Senhor disse que havia de ressuscitar. Esse é um problema, nós cremos quando vemos. Nós precisamos crer em Jesus, aquele em quem não vemos. Eu não sei qual foi a sua experiência.
Se tem alguém aqui que ainda não confessou a Jesus, todos nós tivemos experiência de um dia ouvir o testemunho de Jesus, a experiência de Jesus, fomos comovidos no nosso coração, abrimos o coração e nos ajoelhamos ali e confessamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, sem nunca vê-lo. Não são imagens, estatuetas que vão revelar Jesus. Jesus é o Espírito, Ele saiu do sepulcro, Ele está vivo até hoje. Ele não morre, Ele é imortal. Ele morreu no corpo físico, mas dentro dele é o próprio Deus, é a vida de Deus, a vida é eterna, a vida é imortal, indestrutível, imbatível. Bateram no corpo de Jesus, mas não bateram na vida de Jesus. Graças a Deus. E essa vida que é eterna, Ele já havia profetizado várias vezes: quem crer em mim terá a vida eterna, jamais morrerá, e ainda que morra, viverá. E Ele ainda falava assim com alguns: crê nisto? Vocês creem? Ó Senhor Jesus. Irmãos, hoje falamos também que nós somos atribulados em várias questões. A questão é: o Senhor está te conduzindo ou não? O Senhor nos leva às provas, nos leva a testes. A questão é se nós permanecemos firmes e não cedamos ao diabo, às tentações, às provocações do diabo, e nem nos convençamos da nossa mente caída, que hoje está firme no Espírito, mas na esquina, quando vem a tribulação, a gente esquece que é crente, esquece de Jesus, esquece de usar a fé, esquece de exercitar o Espírito, esquece de invocar o nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos em Filipenses a obra do Senhor, maravilhosa, capítulo 2, Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentir que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, homem. Lemos em Hebreus. E ainda, a si mesmo se humilhou. Irmãos, eu sou grato ao Senhor Jesus. Se não fosse Ele se humilhado, quando eu estava com 27 anos, já estaria debaixo do sepulcro, debaixo da terra, como muitos colegas meus, por causa da vida que se levam. Mas graças a Deus, eu me alegro que naquela noite Jesus me alcançou. Ele usou uma jovem durante 1 ano e 5 meses falando no meu ouvido: entrega a sua vida para Jesus. Eu falava: não, minha vida está boa, estou curtindo a vida, cantando e tocando nos bares, tomando meus golos, não é? Meu Senhor. Era nervoso, era tenso, hipertenso, um vazio dentro. Esse vazio dentro é justamente um clamor dentro de nós: aceita Jesus. Se você já é crente, não se contente em ser apenas crente. Procure ter uma reconciliação com o Senhor Jesus. Todo dia precisamos nos reconciliar, sabia? Não é só uma hora, não, já reconciliei, tá bom. Não, todo dia, todo momento, todo instante. Senhor Jesus. Olha aqui, ó, o que diz aqui no versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de... Graças a Deus que Ele morreu naquele madeiro. Se não fosse a morte de Jesus, nós continuaríamos escravizados. Talvez nossa geração não nasceria, nem existiria. Mas graças a Deus, esse Jesus que muitos rejeitaram, criticaram, o desprezaram, o maltrataram, cuspiram nele, o chicotearam, meteram uma coroa de espinho na sua cabeça, Ele se humilhou.
ele permitiu-se ser entregue. Ele estava sujeito ao Pai. Ele foi obediente ao Pai. E olha que quando ele estava naquele madeiro, muitos passavam e diziam assim: se tu és o Cristo, desça daí que nós vamos crer em ti. Outros falavam assim: você diz que salvou a muitos, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e desça daí. Sabe o que é isso, irmãos? O diabo sabia que Jesus era o Cristo. Ele temia, porque quando ele saísse do sepulcro, já vencendo Satanás, ele sairia como Cristo ressurreto, transfigurado. Agora ele é o Espírito, não está mais limitado no corpo físico. Seu corpo foi transfigurado, por isso que não foi achado no sepulcro. Graças a Deus. Ele ressuscitou, não dá tempo. Em João 20, as Marias viram-no. Teve uma delas que quis tocar no Senhor. Ele disse: não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai e diz aos meus discípulos que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Por que ele precisava subir? Ele é as primícias da ressurreição. Ele, no frescor da ressurreição, transfigurado, a vida, o poder de Deus estava ali atuando nele. E esse poder, conforme lemos esses dias, a eficácia do poder de Deus levou em ressurreição, vencendo toda a atmosfera negativa nos ares, rompeu o mais alto céu, entrou em Deus e foi glorificado. Então cumpriu João 17, quando ele pediu ao Pai que o glorificasse, e o Pai disse que ia glorificá-lo. E a glorificação do Senhor foi a morte e a ressurreição. E também o segundo aspecto da sua glorificação foi a entronização na glória, no Pai, no eterno, em Deus. Amém? Mas ele não ficou ali. É o que eu disse aqui no capítulo 20, de João. Eles estavam todos ali reunidos, com medo dos judeus. Versículo 19 do capítulo 20. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eles alegraram porque viram o Senhor exteriormente. O Senhor apareceu a eles de uma forma física, mas o Senhor não era mais físico. Mas olha, o mais interessante, não é crer porque você vê. Olha a coisa mais rica aqui, irmãos. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nós já conhecemos essa forma aqui de sobre eles, que é na verdade para dentro deles, em eles. O Senhor soprou para dentro deles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Ele mesmo. Ele é o Consolador, o Espírito da realidade, que entrou nos discípulos. Eles se alegraram e a partir daí eles foram mais aperfeiçoados, e assim eles deram continuidade ao ministério do Senhor. Esse ministério é o serviço mais glorioso nessa terra, que é servir Deus aos homens, trazer os homens para Deus, ministrar aos homens. Esse ministério que desfrutamos essa semana, que é único, ele só tem uma função, que é ministrar Cristo como alimento, como suprimento de vida a todos quantos creem. Quanto mais você come a palavra de Deus, mais você tem testemunho para dar acerca de Jesus. Quando você dá testemunho, as pessoas se abrem, porque o seu testemunho não é palavra, letra preta em papel branco, não. O seu testemunho é porque você aplica a palavra, ganha experiências, passa por tribulações, por pressões, por sofrimentos, e você não se entrega às coisas exteriores, você se rende ao Senhor.
Senhor, se prostra ao Senhor. Aí cumpre o versículo 9 de Filipenses 2. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome. O nome. Amém, irmão? É o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus. Tem gente que fala assim: não precisa ficar assim, ó Senhor Jesus. Não, Senhor Jesus, não posso falar ó Deus, ó Pai. Não. O Senhor falou para os discípulos no capítulo 14 de João, quando um dos discípulos falou assim: Senhor, mostra-nos o caminho para onde o Senhor vai, isso nos basta. O Senhor fala assim: Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ir ao Pai. Muita gente quer ir a Deus, mas não passa pelo Senhor Jesus. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. E nesse caminho que é Jesus, às vezes precisamos nos esvaziar, nos humilhar, reconhecer que somos pecadores, que somos indignos, e nos dobrar, nos prostrar diante dele. É melhor fazermos isso hoje do que na sua vinda, como diz aqui no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ó Senhor Jesus,